Se você se deparou com um erro numa certidão, num processo de nacionalidade e não sabe como agir, esse vídeo é para você. Hoje eu quero falar com você quando retificar uma certidão num processo de nacionalidade. É muito comum quando uma pessoa se depara com um erro numa certidão de nascimento que queira retificar de forma imediata, sem sequer refletir sobre aquele erro. Eu tenho certeza que 99% dos descendentes de Manuel tiveram um problema na sua certidão entre Manuel em Portugal e Manuel no Brasil. Essa divergência acontece muito porque no Brasil, num determinado período, como por exemplo no Estado Novo, a escrita do idioma português no Brasil e em Portugal era diferente e, para a legislação brasileira, devia-se sempre sobrepor a escrita brasileira. Então essa informação e tantas outras informações que se perderam ao longo do tempo passaram a divergir em relação a Portugal. Mas eu quero hoje apresentar para você a resposta que, para efetivamente retificar um documento para o processo de nacionalidade, você deve avaliar se aquele erro traz aquilo que nós chamamos de prejuízo à identidade da pessoa. Mas, Rafael, o que isso quer dizer? Quer dizer que, quando você enxergar um erro num determinado processo, você tem que avaliar se todos os elementos em comum fazem com que você, de certa forma, apesar de um determinado erro, consiga identificar que aquele ascendente português é efetivamente o ascendente português daquela pessoa registrada que pede a nacionalidade. Exemplo, se o Manuel da Silva, ele nasceu no dia 1º de janeiro de 1940 e o único erro é Manuel da Silva com U e Manoel da Silva com O, efetivamente esse erro não caracteriza um prejuízo à identidade da pessoa. Por outro lado, nós já tivemos casos em que uma pessoa tinha um sobrenome fictício, ok? A título de exemplo, da Silva, em Portugal, mas quando foi para o Brasil, adotou Quintães. Se casou com esse sobrenome e quando registrou a filha foi registrada com o nome originário de Portugal. Ou seja, as certidões não se encaixavam de uma forma efetiva, além também das datas de nascimento estarem confusas e trocadas. Por isso, essa situação, esse caso prático, impôs com que a gente fizesse sim um processo de retificação da certidão. Obviamente, como é uma questão complexa, foi um processo judicial aprovado, porém, foi um processo que a gente teve que juntar provas para que o juiz efetivamente aceitasse. Foi possível? Foi. Mas nesse caso, em que houve a troca do sobrenome, foi necessário que a gente apresentasse, sim, a retificação. Por outro lado, também é muito comum a omissão de um sobrenome, como, por exemplo, Manuel Ribeiro da Silva, que quando foi para o Brasil, virou Manuel da Silva. Porque no Brasil, para alguns atos de vida civil, normalmente eles pediam primeiro e último nome, e era assim que o ato de declaração era feito. Nesses casos em que há a omissão de um sobrenome, é importante que você avalie se os outros elementos coincidem. Se, por exemplo, as datas de nascimento, as idades são idênticas, se aquela correspondência da identidade da pessoa existe. Porque, se for o caso, mesmo com a omissão do sobrenome, pode não ser necessário. Tivemos casos também em que não foi necessária a retificação, que o processo foi aprovado mesmo com a omissão, porque os outros elementos permitiam com que a gente verificasse que aquela pessoa efetivamente era o ascendente português do nosso cliente. Outro erro muito comum de acontecer são divergências nas datas de nascimento do português. Por quê? Antigamente, principalmente quando a gente está tratando de registros anteriores a 1911, os registros eram paroquiais, altamente verbais e sem nenhuma regra específica a título de registro civil como aquele ato deveria ser registrado. Os nomes, por exemplo, a pessoa, o Manuel que nascesse antes de 1911, por mais que ele tivesse o nome familiar, seria sempre o primeiro nome, Manuel, a ser registrado naquele assento paroquial. Isso é normal. Isso quando acontece, e obviamente em muitos outros casos, quando a gente precisa fazer uma transcrição de casamento, a gente precisa avaliar se as outras informações como o nome dos pais, a data de nascimento, estão corretas.
Se a data de nascimento estiver divergente por alguns dias ou menos de um ano, normalmente, na maioria dos casos, alguma conservatória do Registro Civil vai sim fazer esse processo de transcrição com, eventualmente, o ano divergente em menos de um ano ou, eventualmente, alguns dias de diferença. Porém, se você tiver que fazer a transcrição de casamento, dia, mês e ano estiverem errados, você vai ter problema e é muito provável que sim, você tenha que retificar essa certidão. Eu queria destacar aqui no final desse vídeo também que cada caso é um caso. Quando a gente fala de retificação de registro, a gente fala de uma variedade de possibilidades que acontecem dentro dos casos em concreto. Nós já tivemos alteração de nome, nós já pegamos casos em que a pessoa adotou o sobrenome de alguém que conheceu no navio quando ela viajou, nós já tivemos dia, mês e ano divergentes. Enfim, são inúmeras situações que podem acontecer no seu caso, que no caso de outra pessoa não irá acontecer. Mas a regra geral para que você retifique ou não um documento é que você saiba se aquela identidade da pessoa, daquele português e dos ascendentes em geral daquela pessoa que pede a nacionalidade está prejudicada. Se estiver prejudicada, se for complexo identificar que aquela pessoa é mesmo aquela pessoa dos registros, você deverá retificar um documento. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link para que você possa entrar e marcar uma consultoria conosco para que a gente possa analisar o seu caso detalhadamente, documentos, informações e divergências. Você vai lá no site, consegue marcar dia e hora e a gente vai estar disponível para também analisar o seu caso. Se você gostou desse vídeo, eu já te convido a deixar o like no vídeo, também um comentário. Se você tem alguma retificação específica que pode ter acontecido no seu caso para compartilhar aqui com a gente possa trocar experiências. Também não deixe de se inscrever no canal, porque numa próxima oportunidade eu venho com mais vídeos e mais dicas. Até o próximo vídeo.